Olá pessoal, meu nome é Luiz Carlos e agora vou apresentar para vocês o Vacina Alenquer. Aqui nós temos uma breve agenda da apresentação, em que será feita uma introdução, seguido da apresentação do sistema Vacina Alenquer e de alguns principais casos de uso, diagrama de classe e diagrama de sequência do sistema. A pandemia de Covid-19 matou e continua matando milhares de pessoas ao redor do mundo. Felizmente, nos dias atuais já existem diversas vacinas capazes de combater o vírus. No entanto, realizar o gerenciamento dessa vacinação muitas das vezes não é uma tarefa trivial, dada a dificuldade de centralizar as informações, bem como de informar a população sobre a oportunidade e a necessidade de se vacinar. Pensando nisso e considerando o contexto de diversas cidades interioranas, no caso mais específico da cidade de Alenquer, Pará, Brasil, é que surge o sistema Vacina Alenquer, que tem como principal objetivo fazer o gerenciamento, a centralização e facilitar o acesso às informações de vacinação da cidade. Vamos ver agora alguns dos principais casos de uso, diagrama de classes e diagrama de sequência do sistema. O primeiro que vale ser destacado é o caso de uso autenticar o usuário, que possui basicamente um fluxo principal chamado login usuário, em que o usuário consegue acesso ao sistema, um fluxo de exceção para o tratamento de dados incorretos que possam ser informados pelo usuário e um fluxo alternativo chamado esqueci minha senha, para uma situação em que o usuário tenha esquecido sua senha de acesso e possa recuperá-la. Vamos ver agora o diagrama de classes correspondente a este caso de uso. Basicamente, existem 7 classes nesse diagrama, em que 2 são de fronteira, uma classe chamada credencial login e a outra esqueci minha senha. Uma classe de controle chamada controle login, uma classe abstrata chamada usuário e 3 classes que herdam características desta classe abstrata: paciente, administrador e profissional de saúde. Vamos ver agora o diagrama de sequência deste caso de uso. Primeiramente, destaca-se a existência de 3 operadores ALTs neste diagrama, um operador ALT mais externo e 2 operadores internos. O operador ALT externo faz o tratamento de situações em que o usuário deseja ou escolher fazer login ou escolher recuperar sua senha. Caso o usuário deseja fazer login diretamente, o fluxo é o seguinte: o ator interage com a classe de fronteira credencial login, passando suas credenciais. A classe de fronteira repassa essas credenciais para a classe de controle, chamada controle login, que por sinal busca validar essas informações a partir de solicitações à classe de entidade usuário, solicitando o ID e senha e comparando essas informações com as informações informadas com as credenciais informadas pelo usuário. Caso essas credenciais sejam válidas, ou seja, caso elas sejam iguais às informações obtidas da classe entidade usuário, o acesso é concedido. Caso não seja, o acesso é negado. Caso o usuário deseje recuperar sua senha, o fluxo é o seguinte: o ator externo interage com a classe de fronteira esqueci minha senha, que por sinal esta solicita que a classe de controle valide o usuário. A classe de controle realiza a validação a partir de um método validar ID, passando o ID do usuário. Caso esse ID seja válido, é retornada uma mensagem para a classe de fronteira avisando que o usuário é válido. Assim, essa classe solicita ao ator externo que ele insira uma nova senha. Caso o usuário não seja válido, é retornado apenas uma mensagem da classe de controle login para a classe de fronteira esqueci minha senha, informando que o usuário não é válido. Vamos ver agora outro caso de uso que merece destaque, o de visualizar minha carteira de vacinação que pertence ao ator paciente e que tem como pré-requisito o usuário estar autenticado no sistema. Bom, este caso de uso tem como fluxo principal de visualizar minha carteira de vacinação e um fluxo alternativo é uma situação em que o usuário deseja cancelar essa consulta. Vamos ver agora o diagrama de classes deste caso de uso. É um diagrama bem simples com apenas 5 classes. Uma classe de fronteira chamada interface paciente e uma classe de controle
chamada controle carteira de vacinação, uma classe abstrata chamada usuário, que é herdada pela classe paciente, no qual ela herda suas características. Além disso, também existe uma agregação entre o usuário e carteira de vacinação, no qual o usuário possui uma carteira de vacinação. Vamos ver agora o diagrama de sequência correspondente a este caso de uso. O paciente, que é o ator externo, solicita visualizar minha carteira de vacinação à classe de fronteira, passando seu próprio ID de paciente. Dando sequência, a classe de fronteira, a interface paciente, interagem com a classe de controle, chamada controle carteira de vacinação, solicitando a visualização da carteira de vacinação, passando como um parâmetro o ID do paciente. Após isso, a classe de controle interage com a classe de entidade paciente, solicitando ainda a visualização da carteira de vacinação. E, por fim, a classe de entidade paciente interage com a classe carteira de vacinação, solicitando através de um getCV a carteira e armazenando o resultado na variável CV. Por fim, como mensagem de retorno, a classe carteira vacinação retorna a variável CV com as informações de vacinação do paciente para a classe controle, que por sinal repassa para a classe de fronteira interface paciente. Vamos ver agora outro caso de uso, de visualizar a quantidade de pessoas imunizadas. É um caso de uso pertencente aos 3 usuários do sistema e que tem como pré-requisito eles estarem autenticados. Basicamente, assim como os anteriores, ele tem 2 fluxos. Um fluxo principal, no qual o usuário visualiza a quantidade de pessoas imunizadas, e um fluxo alternativo para caso o usuário deseje cancelar essa visualização. Vamos ver agora o diagrama de classes correspondente a este caso de uso. Basicamente, existem 3 classes, uma classe de fronteira chamada interface usuário, que acessa a classe de controle chamada controle pessoas imunizadas, que por sinal gerencia a classe de entidade chamada vacina. Vamos ver agora o diagrama de sequência deste caso de uso. O ator externo interage com a classe de fronteira através do método visualizar imunização. Por sinal, esta classe de fronteira solicita que o usuário insira o ID da vacina da qual ele deseja visualizar os dados. O usuário insere esse ID, dando continuidade à classe de fronteira solicita a classe de controle a visualização de pessoas imunizadas de uma determinada vacina, que por sinal acaba por solicitar através de um GET da entidade vacina a quantidade de pessoas imunizadas, e esse resultado é armazenado na variável quantidade. A classe de entidade chamada vacina retorna a quantidade de pessoas imunizadas através da variável quantidade, e por sinal a classe de controle chamada controle quantidade de pessoas imunizadas retorna essa informação para a classe de fronteira. Vamos ver agora o último caso de uso que merece destaque, que é o de registrar a vacinação, que pertence aos atores administrador e profissional de saúde, e tem como pré-requisito eles estarem autenticados no sistema. Assim como os vistos anteriormente, esse caso de uso possui 2 fluxos, um fluxo principal para registrar a vacinação e um fluxo alternativo caso os usuários desejam cancelar esse registro de vacinação. Vamos ver agora o diagrama de classes correspondente a este caso de uso. Basicamente, existem 7 classes, uma classe de fronteira chamada interface usuário, que acessa os registros de vacinação da classe controle, que por sinal gerencia uma classe abstrata chamada usuário, que é herdada por 2 classes filhas, chamada administrador e profissional de saúde. A classe abstrata realiza o registro de vacinação, que por sinal utiliza a classe de entidade chamada vacina. Vamos ver agora o diagrama de sequência deste último caso de uso. O ator externo, chamado usuário, interage com a classe de fronteira interface a partir do método vacinação. A classe de fronteira solicita o ID da vacina, o ID do paciente para registrar a vacinação. O usuário insere esses dados. Posteriormente, a classe de fronteira interage com a classe de controle, passando as informações inseridas pelo usuário. Em seguida, a classe de controle interage com a classe de entidade usuário,
passando as informações fornecidas anteriormente pelo ator. A classe usuário solicita o registro de vacinação, passando o ID do paciente e o ID da vacina e armazenando o resultado na variável NR. E, dando continuidade, a classe registro de vacinação interage com a classe vacina, a partir do método adicionar a pessoa imunizada, passando o ID do paciente. Como mensagem de retorno, a classe de entidade vacina manda uma mensagem para a classe de controle afirmando que uma pessoa foi adicionada na lista de vacinados. E a classe de registro de vacinação retorna o número de registro de vacinação para a classe de interface do usuário. Bom, pessoal, essa foi a apresentação. Espero que vocês tenham gostado.